pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato aqui pra vocês. Esse relato, gente, olha só a situação, né? Eu ainda nem li, eu passei o olho assim por cima porque ela mandou 2 e-mails. Aí eu imprimi o primeiro, depois eu vi que ela colocou mais alguma coisa e eu falei, tá precisando de um pouquinho mais de informação. Você pode colocar mais coisas? Porque eu achei que precisava de mais detalhes para poder trazer aqui para vocês, para ter ainda mais conteúdo, né? E mais confirmação, cura, libertação, conhecimento para todos nós. Aí ela falou assim, Cris, não tô muito bem hoje, então depois quando eu tiver melhor eu mando. E aí depois eu recebi mais 2 e-mails. Então, gente, eu vou estar lendo aqui, vou tentar organizar, porque ela mandou um e-mail, depois ela falou, Cris, usa aqui essa outra parte, porque na hora eu tava saindo pro trabalho, ela falou que ela tava saindo pro trabalho, então fez meio que na correria, e depois com calma ela colocou, né, de uma forma que ficou mais clara. Então eu vou estar lendo aqui com vocês, e vamos ver no que vai dar, mas eu sei que é bênção. Porque, gente, o que eu fiquei pensando? Eu falei, como que um relacionamento abusivo, nesse nível, faz com que a nossa mente fique totalmente confusa, né? A exaustão, o estresse constante, enfim, tudo isso é surreal. Ah, tenho 2 coisas que eu quero falar pra vocês. Eu vou deixar aqui abaixo um relato de um canal, um relato de uma senhora que passou por um relacionamento abusivo com um pastor das trevas. Gente, é surreal esse relato, eu nunca vi coisa igual. Assistam, tem 2 horas, mas você não cansa de ouvir, é libertação do início ao fim. O final, então, fecha com chave de ouro. Assistam, recebam, sejam libertas em nome de Jesus. Porque isso acontece, e o sentimento de culpa, e as dúvidas, e ela vai dar ali uma transparência que você vai sentir o Espírito Santo falar com você. Assim aconteceu comigo. Libertador. Eu tenho certeza que se você ainda estiver presa em algo parecido aí, esse vídeo, esse relato vai te ajudar a sair disso o mais rápido possível. Deus no controle, tudo tem a hora perfeita dele, mas o importante é a gente se posicionar. Deus usou a vida de uma mulher que foi até essa igreja onde ela estava, com esse homem abusivo, um maligno, gente. Ele batia nela, olha, é surreal. Eu me identifiquei com várias coisas ali no relato dela e eu sei que é de Deus e por isso eu compartilho. Eu vou deixar aqui abaixo no link, ou melhor, o link aqui na descrição do meu vídeo, e vocês vão lá e assistam e depois contem aí pra mim como é que foi a experiência, como é que foi, né, a transformação na sua vida. Porque não é só um vídeo, é por isso que eu falo aqui no canal, glória a Deus, onde tem Deus, onde tem a presença do Espírito Santo, existe cura e libertação. Não é só um vídeo, não é só um relato, não. As pessoas saem daqui melhores, as pessoas saem daqui sentindo a presença de Deus, as pessoas saem renovadas com esperança. E não sou eu, é Deus, mas Ele usa a minha vida como instrumento dele e a vida de vocês também, mandando os relatos e seja lá da forma que Ele usa a vida de vocês, onde vocês estiverem, porque somos dele e a gente tá ali, ó, Deus, usa-me, seja feita a sua vontade, eis-me aqui. Ah, é só isso que Ele precisa para usar nossas vidas, para levar algo poderoso e transformador e libertador para a vida das pessoas que Ele atrai até nós. Olha que eu tô cheia do fogo aqui. Deus é lindo! Gente, eu quero contar algo pra vocês também, quero pedir a ajuda de vocês. Eu acabei de abrir um vídeo não, gente, hoje eu tô que tô. Um canal novo no YouTube para os americanos, americanas. Eu vou estar gravando relatos em inglês, eu vou estar colocando vídeos lá com a tradução em inglês, eu vou estar gravando alguns, inclusive eu já tenho até um relato aqui que eu gravei esses dias no canal que eu já imprimi, todinho traduzido para o inglês e vamos ver no que vai dar. Então, mesmo que você não fale inglês, mesmo que você continue aqui, porque esse é o canal mesmo que a maioria dos seguidores aqui são do Brasil, em breve estarei no Brasil, vai ter uma imersão presencial e vou ter outra novidade em breve que eu vou contar para vocês assim que tiver tudo certinho. Fiquem aí espertos, espertas, porque é algo muito poderoso, gente. Eu tô muito feliz, as coisas estão acontecendo, eu sei que vocês aí que torcem pelo canal, pelo ministério, que vocês também receberam bênção, estão sendo libertas ou já foram através dos relatos aqui, através da minha vida. Continue firme, porque Deus está apenas começando a obra através da vida de vocês também.
E vai ser muito bom encontrar com vocês pessoalmente. Provavelmente vai ser em Campinas, eu vou confirmando tudo isso pra vocês. A data em breve eu estarei compartilhando também. Mas agora eu quero pedir pra vocês, entrem lá e se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer, pra que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? E se você não tá aqui ainda inscrito ou inscrita nesse canal também, se você puder e quiser, eu vou ficar muito feliz. Deus abençoe grandemente. Vamos ao relato de hoje. Eu vou tentar acompanhar aqui, vocês vão acompanhando junto comigo. Vamos mergulhar nessa história? Vamos entrar lá? Ok, começando. Ela diz, bom dia, Cris, tudo bem? Tudo bem. Ela diz, me chamo Beatriz. E ela diz, meu nome é fictício e todos os outros que eu já coloquei aqui também. Obrigada, ótimo. E ela dá continuidade dizendo, Cris, são 5 da manhã. Eu acordei às 3 horas e não consegui mais dormir. Acontece, né? Ela diz, pois Deus me incomodava para escrever o meu relato. Olha só que poderoso. Já tinha vontade de te mandar, mas devido ao tempo que é corrido e ter que lidar com as minhas dores, ficava desanimada. Mas vamos lá, olha aí. Isso acontece muito, gente, porque é o inimigo se levantando para você não dar o seu relato, porque sabe que vai abençoar vidas, vai trazer cura, libertação. Mas é libertador, faz parte do nosso processo de cura, viu? Você é forte e corajosa. Conseguiu. Yes! E ela põe assim, minha infância. A minha mãe teve 7 filhos, mas perdeu um filho, o meu irmão, com 9 meses e a minha irmã com 2 anos. Uau! A minha irmã tinha a mania de chegar na casa da minha avó paterna e mesmo sem fome chorava querendo comer comida da avó. E ela explica, isso é super natural, super normal para uma criança, afinal, quem não gosta da comida da vovó? Mas nesse dia algo aconteceu, a minha avó gritou com ela dizendo, está passando fome, menina? Parece que nunca comeu? E aí a minha irmã se assustou e não quis mais comer e desde aquele dia ficou doente e não quis mais comer nada. Olha isso, gente, o trauma. A minha mãe até levou para a rezadeira, mas não tinha jeito e ela foi definhando até morrer. Gente do céu. Isso aqui, olha, primeiro que isso aqui já não é normal. Perdeu um filho com 9 meses, depois a irmã dela com 2 aninhos. Isso aí já deve vir maldição hereditária dessa avó paterna aí, hein? Agora essa sua outra irmã, gente. Olha o que faz a palavra de maldição. Uma criança totalmente indefesa, não tinha ali, né, essa cobertura espiritual, enfim, aconteceu. Mas você teve discernimento e tá aqui contando pra nós, porque isso é real, isso existe. Continuando, ela definhou até morrer, e após a morte da minha irmã, o meu pai chorou muito, e isso durou 3 anos até que nasci, e aí ele sorriu novamente. Meu pai é um homem trabalhador que lutou muito para criar eu e meus irmãos. Somos 2 meninas, a mais velha sou eu, e 3 meninos, fora mais um menino que meus pais adotaram. Meu pai era muito nervoso e minha mãe era brava demais, e então eu fui criada com muitas surras. A minha mãe batia na gente e quando o meu pai chegava, ela contava tudo e apanhávamos novamente. Nos finais de semana, minha mãe não gostava do meu pai em casa, pois era muito bravo e estava sempre de mau humor. Eita, vamos lá. As surras que meu pai dava era tão forte que a minha mãe fazia água com sal para banhar as costas, as pernas, pois batia de cinto e nos machucava muito, pois até com a fivela do cinto batia e era horrível. Meu Deus do céu. Me pedia para não gritar, mas como não gritar? Ela põe um ponto de interrogação. Pois bem, fui crescendo e a nossa vida até que era boa, tirando as surras, claro. KKKKK. Surras, isso aqui é a tortura, né? É abuso. Não faltava nada e o meu pai sempre fazendo surpresas, tipo, comprava móveis novos e surpreendia a minha mãe. E era só felicidade, é um morde-a-sopra. E quanto à bebida, o meu pai bebia bem pouquinho e era aos finais de semana, pois já havia tido problemas com a bebida e a minha mãe bebia uma dose de cachaça antes do almoço, pois já era hábito. Eu ia crescendo e a minha mãe me colocava para tomar conta dos meus irmãos mais novos e o meu irmão já mais velho já vendia picolé na rua. E fui crescendo, ficava com os meus irmãos para minha mãe buscar lenha, água e etc. Até quando eu percebi que já tinha virado uma mini mãe para os meus irmãos. Gente, que triste, isso acontece.
teve dias dela deixar eles comigo e eu notava que quando a criança chorava, dormia. E aí ela põe uma pergunta, e o que eu fiz? Eu comecei a sufocá-los com o travesseiro e eles choravam e dormiam. Meu Deus do céu! E ela fala, Cris, eu não tinha noção do que estava fazendo, pois era uma criança. Meus pais sempre abrigavam parentes em casa, meus tios e primos moravam com a gente. É importante ressaltar que toda a família por parte de pai morria devido à bebida, pois eram alcoólatras. Não era só isso não, hein? Já deu pra perceber que não era só isso não. Essa avó paterna aí, essa mulher é das trevas. E ela diz, o tempo foi passando e o meu pai não deixava minha mãe trabalhar e dizia que nem eu e nem a minha irmã trabalharíamos fora. E dizia que moça que trabalhava em casa de família eram molestadas pelos patrões. Ah, porque ele fez isso com alguém quando ele teve alguém pra cuidar? Né? Porque ou então é trauma de alguma coisa aí, né? Enfim, eles não confiam em ninguém. Eu sei que existe o mal nesse mundo, gente, mas como é que você proíbe a pessoa de trabalhar? É ensinar a filha, já é grande, não vai deixar ninguém abusar, né? Pronto, ela diz, mudança drástica em nossas vidas. Teve um dia que o meu pai discutiu com o meu tio. Ele pegou o revólver e o meu tio uma faca e minha avó chegou naquele momento e o meu tio escondeu rápido a faca. Mas a minha avó viu o revólver nas mãos do meu pai. E ela diz, sim, aquela avó paterna. Sim, a demônia. Ela rogou, aí tô falando, ela rogou uma maldição sobre nossas vidas. E ela põe entre aspas, a partir de hoje, Jorge, tudo que tens irá perder. Esta fartura vai acabar. E com os olhos que a terra há de comer, verei você morando debaixo da ponte com a sua família. Meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. E ela fala, Cris, em 2 semanas nossa vida começou a desandar, começou a faltar alimentos e não se comprava mais móveis, as roupas se rasgavam na hora de lavar, ou seja, a gente usava uma vez e pronto. Algo sombrio tomou conta de nossas casas. O dinheiro não rendia e esqueci de dizer que éramos católicos praticantes. A cada dia que passava as coisas iam piorando e quando fiz 13 anos resolvi passar por cima do meu pai e ir trabalhar como boia fria. E ela põe entre aspas, cortar cana, trabalhar na lavoura de café. E ela diz, o caminhão passava às 3 da manhã. E se perdesse o caminhão, perdia o dia. A gente sobrevivia para trabalhar, pois era tão pouco e ajudava em casa e a minha mãe ficava feliz. Com 16 anos comecei a trabalhar na casa de uma família e cuidava das 2 crianças, lavava, passava e cozinhava. O encontro com o Ivo, outro título que ela colocou. Primeiro ela contou sobre a infância. Que infância foi essa, hein? Que vó é essa, hein? Mãe do seu pai. Ah, mulher das trevas. Amaldiçoando a família. Meu pai do céu, eu queria saber o fim que ela levou. Porque a pessoa que joga praga na vida dos outros e amaldiçoa, vem pra cima dela 3 vezes pior, né? Meu pai. Pronto, agora o encontro com o Ivo. Minha cunhada iria se casar e estava para chegar a minha tia. E esta levou um primo dela. E adivinha? Fiquei mexida por ele. Usava terno e gravata, era crente, bem mais velho que eu. Eu com 16 e ele com quase 30. E amei o jeito dele falar, de se vestir e passando o casamento, ele voltou para a cidade dele e começou a me escrever, mas não quis namorar com ele, pois eu só tinha 16 anos. Ok, aí ela fala, pois bem, se passaram 2 anos e então resolvi escrever para ele e ele foi passar o Natal comigo e pedir a minha mão. Eu não o amava, mas assim que demos o primeiro beijo, me apaixonei. Ele beijava muito mal, pois se dizia ser virgem, e aí continuamos. E ela fala, Cris, ele ficou na casa dos meus pais quase 1 mês. Ele foi embora faltando 3 dias para completar o mês. E ela fala, tantas bandeiras vermelhas, meu Deus. Pronto, ela diz, começamos a namorar em dezembro e o meu pai queria que casássemos no mês de abril. E achamos rápido demais. Me ensinou a palavra, me falava de Jesus e depois de um tempo me converti. E quando ele cismava, ele ia e ficava muitos dias na casa dos meus pais. O meu avô não queria que eu me casasse com ele, pois achava que ele era doente, pois ele vivia passando mal. E as minhas amigas o achavam feio, e eu o achava lindo, pois já amava muito. Não amava nada, você acha que ama, mas não é, minha dependência. Gente, agora eu quero parar aqui, porque ela mandou o relato, e eu acho que essa parte aqui é a parte que ela falou que ela ajustou as coisas. Qualquer coisa eu volto aqui para esse se eu ver que não tem nada completo. Mas vamos parar aqui onde ela foi falando que ela foi batizada. Ela diz assim, oi Cris, boa noite, tudo bem? Quando eu escrevi o primeiro relato, estava de manhã e estava com pressa, pois teria que trabalhar.
mas estou enviando esse, mais detalhado. Ok. Então ela diz, me casei com o Ivo, nome fictício, eu tinha 19 anos e no início tudo eram flores. Me lembrei que no dia após o casamento no civil eu resolvi ir na casa de uma amiga rapidinho e ele ficou me procurando. E quando me encontrou foi grosseiro comigo e disse que a partir daquele dia eu tinha que respeitá-lo. O jeito dele falar e o olhar dele me assustou e eu não falei nada e fomos para o salão onde iria acontecer a festa à noite. Eu estava deslumbrada, a noite ocorreu, o casamento e foi lindo, mas ele ficou sério do início ao fim e eu sempre sorridente. Ele só deu um sorriso quando tudo acabou e fomos para o salão. Cris, o meu pai não gostava de crente na época e então fez uma festa na casa de um amigo dele, pois ele era vocalista de uma banda e cantava forró. Detalhe, o filho desse amigo do meu pai queria casar comigo, mas eu não gostava dele e depois soube que ele havia pagado uma mulher para fazer um trabalho para que eu ficasse com ele, mas ela disse para ele que em 3 dias eu estaria em seus braços e passando 3 dias nada aconteceu. Ai, ai, ai. E ele voltou lá para perguntar o que havia acontecido e ela também não entendia. Fato é que eu já tinha entregado a minha vida para Jesus e o trabalho não funcionou e ela fala, oh glórias, yes, nós somos do nosso Deus, só acontece o que ele permite. E ela diz, voltando ao meu casamento com o Ivo, Cris, ele dormia o dia todo e como não tinha nada para fazer, comida na casa, eu comia na minha sogra e me tratavam como empregada e eu bobinha ajudava com todo prazer. Cris, a irmã dele, antes do casamento disse que eu seria empregada dela. Ela morava com a minha sogra juntamente com o marido e os 2 filhos dele que ela adotou e a filha dela desse então relacionamento. Como eu era humilhada por ela e por toda a família dele. Também pela irmã da minha mãe que morava próxima e as filhas dela que chegaram a dizer que eu era preta e teria 7 filhos, cada um com o cabelo mais duro que o outro. E que como o Ivo não trabalhava, eu pediria alimento de porta em porta. Gente do céu, outra praga aí na vida, hein? E ela põe observação, essa prima que disse isso veio a falecer de câncer com 28 anos e teve mais de 7 filhos e eu que cuidei dela. É claro que não me alegro com isso, mas as pessoas fazem as coisas e esquecem da lei da semeadura. É isso aí. Se tiver narcisista aqui, desses que mexem com essas coisas aí, já fica esperto, esperta, porque é daí pra pior. E aqui ainda é fichinha, o negócio é depois, pra salvação eterna. Aí lá é ranger de dentes e enxofre. E aí não tem como sair mais. E não sou eu que falo, não, é a palavra de Deus que é a verdade que nos liberta. Mas vou voltar aqui um pouquinho no outro relato, porque eu creio que tem algo aqui que ela ainda não falou. Ela falou que o tempo foi passando, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela contou um pouquinho antes dela casar, né? Noivamos, mas para casar eu tinha que me batizar nas águas. E logo me batizei e marcamos a data do casório. O meu pai pagou o casamento no civil e ele havia comprado uma aliança baratinha, ao qual me dera no noivado. E chegando perto do casamento eu comecei a conhecer mais a Deus, buscava confirmação se aquele homem era de Deus para minha vida. E foi quando um vaso disse para mim, e ela põe entre aspas, eis que tu me perguntas se é da minha vontade esse casamento, porém te digo que quando estava no ventre da tua mãe e ele no ventre da mãe dele, separei ambos um para o outro. Ai, ai, ai. Será? Eu acho que não, hein? Mas tudo bem, vamos ver até o final. Ela fala, muito me alegrei e continuei os preparos. Eu e a minha amiga que cuidamos dos detalhes, pois o casamento seria dia 25 de janeiro. Era uma sexta-feira, ele chegou e no sábado seria o casório. E ele falando que fez um chá de caldeirão e ganhou muitas coisas. O armário estava cheio. Cris, eu morria de vergonha dessas coisas e foi quando a ficha caiu. E ela põe em letra maiúscula. Este cara não gosta de trabalhar. Sim, a bandeira vermelha lá, né? E ela fala, pensei tarde demais, pois o casamento seria no outro dia. Ele tinha 13 reais na conta dele na época. Eu não conhecia a casa no Rio de Janeiro, pois os meus pais não deixaram eu ir com medo de eu perder a virgindade. E ela conta agora o dia do casório. Pronto, aqui no outro relato, ela falou, né, que ela ficou grávida, com 8 meses de grávida da minha primeira filha, acordei em uma manhã indisposta e a minha cunhada queria que eu passasse as roupas para ele. E então eu disse que não estava bem e ela disse, ou passa ou lava. E resolvi lavar roupas e eram muitas, Cris, e fui parar no hospital com dores.
Me lembro que fizemos chá de bebê e veio uma amiga do Ivo pro chá e ela deu tantas coisas e ela era uma senhora com idade já avançada. E ela e o Ivo eram grudados um no outro. Creio que eles eram amantes, pois como disse no outro relato, ele sempre se envolvia com mulheres mais velhas e aposentadas. Ai, 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 peraí, ó o golpe. Deixa eu voltar pro outro. Vocês estão acompanhando, né? Porque pra mim tá sendo algo também desafiador. Voltando aqui, dia do casório, ela pôs outro título. Me casei no civil de manhã e à noite na igreja. Que miséria, pois não tínhamos comida para os convidados, pois veio da cidade dele um ônibus com 40 pessoas. Graças a Deus o meu avô ajudou bastante. Passamos a lua de mel na minha cidade, depois de 4 dias vim para o Rio de Janeiro. E ela põe contos de fadas. E ela diz, só que não. Cris, eu cheguei, a casa era simples, sem piso, mas eu já estava feliz e fiz a comida e adivinha? A mãe dele morava no primeiro andar e quando a comida estava quase pronta, ela chamava ele. Ele descia e quando subia dizia que a mãe ofereceu comida e ele, para não deixar ela triste, aceitou e passou a ser assim e fiquei muito triste. Mas não dei importância. A mãe não pode ficar triste, você tudo bem. Tá tudo certo. Porque se fosse um homem de bom coração, como ele tentou transparecer, ele também não ia fazer você ficar triste, ia comer também de novo. A única coisa que aconteceria é ficar um pouquinho acima do peso, mas se ele tá tão preocupado em agradar os outros, né? Não tem justificativa, narcisista. E ela continua. O tempo foi passando e fiquei grávida e já haviam algumas brigas, mas eram bem sutis. Eu tive a nossa primeira filha, ele não comprou nada e esqueci de mencionar que ele era fotógrafo e consertava relógios, mas nunca vi o dinheiro. Quando a minha filha fez 1 ano, ficou muito doente e nem dinheiro para comprar remédios tinha. E ela põe agora, perdi a minha saúde. Com a vida financeira ruim, fui adoecendo e fiquei depressiva e tive toque. Ela diz, o toque foi ficando cada vez pior e mais sério. E ela diz que tinha esquecido de mencionar que ela tinha toque, né? E ela fala, continuando. A situação foi ficando cada vez mais difícil e tive a 2ª gravidez e depois a 3ª, pois meu sonho era ter 3 filhas e Deus me deu. Glória a Deus! E ela diz, por causa dos problemas de saúde tive que largar o emprego por várias vezes. Cris, eu tive câncer na parte íntima antes da minha 2ª filha e fui curada por Deus. E ela diz, é bom relatar isso, pois se tem mulheres passando por isso, recebam a cura em nome de Jesus. Gente, eu já vi isso acontecer em outros relatos também, eu não sei se foi o seu caso. Mas existe um vírus que ele é uma doença sexualmente transmissível, que acontece muito com esses narcisistas promíscuos, que eles dormem com várias mulheres, e aí chama HPV, hoje em dia tem a vacina e tudo. Gente, e aí a pessoa acaba tendo câncer no útero, não tô dizendo que foi o seu caso porque você não especificou, mas eu já vi várias mulheres passando por isso, por causa da promiscuidade desses homens, elas não faziam ideia disso. Mas Deus é mais. Glória a Deus por sua cura e recebam a cura em nome de Jesus, se caso você esteja passando por algo assim. Existe o chá de unha de gato e o chia amarelo, gente, que limpa tudo o útero, os ovários, limpa tudo. Eu já fui curada de mioma com esses chás. É bênção. Procurem aí, eu já deixei aqui, se caso você não tem o vídeo, me chama no privado que eu mando pra você, tá bom? Continuando, ela diz, depois que tive a minha 3ª filha, passei 7 anos acamada com depressão, pois não tinha força pra nada. Pois aos poucos ele foi me proibindo de fazer a obra na igreja, me afastando de amigos e familiares, e falava mal de mim para todos e me chamava de maluca, pois já usava remédios tarja preta, e a cada dia que passava me afundava mais. E depois que passei a ficar em casa, descobri que ele batia nas minhas filhas. Meu Deus, isso aqui é um demônio na terra. É maligno esse, hein? Gente do céu, o que é isso? E ela diz, Cris, muitos detalhes não estou colocando, pois já está ficando extenso. Tá nada. Foram 7 anos doente e eu comia angu com sal, pois no início eu comia na mãe dele, mas tinha que lavar, passar para minha cunhada e era muito maltratada. Gente do céu, família narcisista. Quando fiz 21 anos de casada, pedi a Deus para me levar, pois não suportava aquilo e um dia resolvi reagir e pedir a Deus força. Me levantei e voltei a trabalhar. Na época tomava um remédio de nome Amitril, me dava muito sono e pedi a Deus que tirasse o efeito do remédio para que eu conseguisse levantar de manhã, pois eu tomava 3 à noite sob prescrição médica e Deus assim fez.
E fui me reerguendo e Deus começou a abençoar a minha vida e já conseguia dar uma boa vida para as minhas filhas. E ela diz agora, a inveja. Foi aí que notei que ele tentava me sabotar o tempo todo, mas não entendia. Quando fiz 23 anos de casada, comecei a notar algo estranho. Ele havia tomado ódio de mim e das minhas filhas. Aparecia com cuecas novas e tomava banho com mais frequência. E foram 3 anos de sofrimento. E no final desses 23 anos descobri que ele vivia com uma mulher há 3 anos em uma rua abaixo da minha. Uma mulher macumbeira, olha. Ele fazia tudo nas igrejas, só não ceava. E depois descobri que ele frequentava o terreiro com ela antes de ter certeza. Eu estava em dúvida. E foi quando orei e Deus me mostrou. Eu pedi para ele me mostrar e foi quando tive uma visão. Ele com a pílula azul nas mãos e depois a minha amiga era casada com a parente dessa mulher e ela me contou tudo. Ele havia dito que eu trabalhava na casa de prostituição e tentou manchar a minha reputação diante da igreja. Ah, é desse jeito. E ele sempre me traiu e sempre teve mulheres mais velhas e aposentadas. E essa atual tem 75 anos. E hoje moro sozinha, minhas filhas todas casadas. E a minha mãe e meus pais hoje são cristãos e me apoiam bastante. Glória a Deus. Pois bem, tive a minha filha e a situação só piorava. Esqueci de mencionar que ele vivia desmaiando na rua e chegava carregado em casa. E muitas vezes eu achava que era fingimento. Interessante isso aqui, hein? Continuava comendo na casa da mãe dele e me lembro que a minha cunhada veio me visitar e passei vergonha. Não tinha nada na geladeira e nada nos armários. E ele não queria que eu trabalhasse e foi então que arrumei um trabalho e fui assim mesmo. Ele me levava e me buscava e se eu reclamasse de qualquer evento ruim no trabalho, ele ligava para a pessoa e dizia que eu não iria mais. E isso eu só sabia de manhã quando me levantava para me arrumar. Gente, sem noção. Minha filha tinha 2 anos e pouco e foi quando descobri um câncer. E nessa época, os meus 2 irmãos mais velhos haviam se mudado para o Rio de Janeiro. Quando descobri a doença, meu mundo desmoronou e fiquei com depressão e não queria me cuidar. E foi quando um dos meus irmãos foi visitar os meus pais na cidade dele e meu irmão era cristão fervoroso. Chegando lá, ele foi fazer uma visita na igreja dele e no final o pastor disse: tem uma pessoa aqui com o nome de... E ela põe entre aspas, esqueci o nome fictício. É que você deu pra você ou pra ele? Enfim, não lembro também. E ela fala, com início de câncer. Ah, tá, era você colocou Beatriz. É isso aí que você pôs aqui, nome Beatriz. É, eu também esqueço. Ó, beleza. Pronto, ela diz, tem alguém aqui com início de câncer na parte íntima. E meu irmão levantou a mão e houve confirmação. E Deus usou aquele pastor dizendo que eu havia sido curada. Uau! O meu irmão retornou ao Rio e me contou e tomei posse. E no mês seguinte engravidei da minha 2ª filha e fiz exames e estava curada. Olha isso. Tentei trabalhar como cuidadora mesmo grávida, mas vivia passando mal e tive que largar o emprego. Cris, quando a minha 2ª filha estava com 1 ano, descobri que a minha filha mais velha era epilética e também tinha dislexia, pois tinha dificuldade para ler. E foi muito difícil essa fase. E sem dizer que a minha 2ª filha vivia doente com pneumonia, vivia internada. E nessa época eu trabalhava como diarista e pagava uma pessoa para tomar conta das 2. Por muitas das vezes a minha 2ª filha ficava 10 dias internada e eu dormia no hospital e no outro dia de manhã ia trabalhar. Gente, isso aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe? Porque a vida não é fácil. Deus já falou que teríamos aflições, mas a certeza de que Ele tá com a gente lá no barco e que a tempestade, as aflições não irão nos destruir. E que com Ele, juntos ali de mãos dadas, nós passamos e vencemos, a vitória é nossa. Mas ele não diz que nós estaríamos livres de aflições. Agora existe a aflição nossa de perseguição, porque o inimigo, ele quer realmente que você desanime, ele quer que você deprima, ele quer que você perca a esperança, que você perca a fé. Mas quando a gente fica firme lá, não importa a circunstância, Deus te tira de lá. E Ele passa junto com você nesse deserto. E você ainda sai melhor do que antes, sai ainda mais forte do que antes. E Deus ainda usa a tua história como testemunho para glorificar o nome dEle e edificar a fé de outros e outras. Glória a Deus por isso. Então mantenha-se firme. Um dia de cada vez, não desista jamais. Olha a história dessa mulher. Deus cuida dos seus filhos e filhas amados e amadas e é nos detalhes.
Não se revolte contra Deus, fique firme em Deus e você vai ter testemunho poderoso para contar. A vitória é garantida, pode ter certeza. Continuando, ela diz: Cris, esqueci de mencionar que quando tive a minha primeira filha estava na minha sogra, pois não podia subir as escadas. E um dia, brincando com o Ivo, ele me deu uma chinelada com força e bateu nos meus seios e doeu tanto que chorei muito. Uau! O tempo foi passando e eu cuidando da casa e trabalhando e já havia descoberto que tinha toque. Eu limpava a casa dia e noite e já tinha antes de casar, mas depois só piorou. Me lembro que limpava a casa e me sentia ótima. Tirava as roupas do guarda-roupa e lavava todas de novo, pois para mim estava encardido. E só trabalhava, cuidava das minhas filhas e não comia, era muito magra. Observação, nessa época já não comia na casa da minha sogra, pois só comia angu com sal. E estava com a saúde bem fragilizada e já tomava os remédios controlados. E o Ivo já havia me afastado dos amigos e algumas pessoas da família também, ser das trevas. Engravidei da minha terceira filha e fiquei feliz, mas tive um problema na gravidez, que um pouco de água que tomava não parava no meu estômago e eu tive epiremise gravítica. Acho que é assim que se escreve, epirimese gravítica, ok. Nessa época até que foi boa, pois o Ivo estava trabalhando como ajudante de pedreiro com o meu irmão. Mas não durou muito e logo ficou desempregado e continuava com as fotos e os concertos de relógios, mas eu não via a cor do dinheiro. Muitas pessoas falavam: não é possível que ele faz bico, mas não aparece com dinheiro, ele tem outra. E eu dizia: não, e ela põe não em letra maiúscula. Ele não tem outra. Eu dizia: outra ele não tem, pois ele não tinha cara de quem traía. E ela fala: af, até parece. Enfim, tive minha filha e não tinha leite. E ela chorava e ele dizia: vai dando glórias. E foi quando a minha sogra trouxe um leite desnatado e fiz um mingau e ela dormiu. Esqueci de mencionar que durante a gravidez interrompi o tratamento e passei a gravidez depressiva. E depois que ela nasceu, retornei com o tratamento, mas era tão difícil, pois ele dizia que era louco e aos olhos das pessoas da igreja eu estava endemoniada. Depois que ela nasceu, retomei o tratamento, mas era tão difícil, pois ele dizia que eu era louca. E aos olhos das pessoas da igreja, eu estava endemoniada, pois crente não podia tomar remédios controlados. Logo eu, uma mulher de Deus, e atribuiu tudo isso a uma falta de fé. E eu era conhecida como a doente, a louca. Então ele pegava os remédios que os médicos passavam, que eu ganhava no hospital e dava tudo para os outros. Gente, esse cara é louco e ele tentando fazer você passar por louca. Olha, narcisista faz muito isso, eu quero falar aqui. Ai, você precisa ter mais fé. Aí você começa a achar que você não tem fé o suficiente, que tem algo de errado em você. E isso só piora a situação da pessoa. Agora você tá passando por um momento difícil, porque você tá dentro de um abuso com um endemoniado desse. Aí você entra numa depressão e você ainda tem que ouvir que você que tá endemoniada. E que você é louca. Não, é que eu estou me relacionando com um louco endemoniado e isso acabou respingando em mim, agora quem tá pagando o preço sou eu. Ah, mas Deus entra e aí tudo muda. E ela diz: desde nova eu tinha pensamentos suicidas e isso saiu da minha mente quando conheci Jesus, glória a Deus. Mas depois do casamento, quando tive minha terceira filha, comecei a ter uma vontade imensa de morrer. Um dia me joguei da escada da minha casa, mas só tive alguns arranhões. E por muitas das vezes tomei remédios e teve um dia, Cris, que tomei tanto remédio que tive uma parada cardíaca e me reanimaram no pronto-socorro. Gente, que triste. Olha o que um relacionamento tóxico não faz com a pessoa. E ó, eu vou te falar. Já vi aqui a questão do toque e agora a questão de pensamentos suicidas. Isso aí já veio antes do seu casamento, então tem que analisar a tua infância melhor. Olha só, esse pai e essa mãe que você teve. Os dois, pra mim, são pessoas transtornadas. Narcisistas se relacionam, tá? Mas normalmente é assim, ó. É um de um grau maior se relacionando com o outro menor. É desse jeito. E parece que o caso aí dos seus pais foi esse. Porque, olha só, o que já causou na tua vida. Ele só veio depois pra piorar o negócio. O inimigo, né, que usa a vida dessas pessoas que permitem, porque são cheios de ódio, de amargura, não perdoam. É brecha pro inimigo entrar e usar, porque o inimigo precisa de uma mente e de um corpo para agir, né? Mas nós temos um Deus que nos ama.
E ela diz: a minha vida era muito triste nessa altura do campeonato, eu já não fazia a obra, pois ele me oprimia tanto que eu fui deixando tudo o que gostava e ficava cada vez mais triste. Houve um episódio que não me esqueço, mesmo passando por tudo aquilo, eu lutava para manter a minha vida com Deus, e um dia iria ficar ouvindo uma vigília pelo rádio e eu estava radiante, desci para conversar com a prima dele, que estava ansiosa também, e chamei ela para ouvir a vigília, e voltando para casa, Deus me disse: não brigue com ele, fique calada, pois vai acontecer algo que vai te entristecer. E chegando na minha casa, ele havia tirado a tomada do rádio e eu comecei a chorar, e ele com cara feia para mim. E quando fui ligar o rádio na tomada, Deus falou comigo: não faça isso. Então de birra eu disse: vou ficar na sala e passar a noite orando. E Deus disse: vá para o quarto. Que noite, Cris, que noite triste. Agora eu fico aqui pensando comigo, será que era Deus falando mesmo? Não sei, talvez para você não reagir, mas e lá na igreja que você falou que usou um vaso para falar que ele nasceu para você e você nasceu para ele? Aonde que isso é de Deus, gente? Né? Eu sei que Deus transforma a maldição em bênção, mas Deus não manda essas pragas para nós, não. Não. Eu creio que Deus sabe de tudo, né? Ele tem os propósitos dele. Mas tem muita profetaiada aí nas igrejas e você acha que é de Deus e não é. Por isso que eu falo, sempre peçam confirmação. Que relato poderoso, hein, gente? Quanta coisa maravilhosa aqui de conteúdo para trazer mais conhecimento para nós e confirmação e libertação. Uau! Obrigada, linda. Deus te abençoe. Ela continua. Aconteciam muitos abusos enquanto eu dormia, ele me procurava e eu dizia não. Mas mesmo assim ele fazia sexo comigo dormindo. Meu Deus. E foi passando o tempo e eu cada vez mais doente e as minhas filhas haviam sido curadas, pois orava muito por elas. Já eu havia esquecido de mim. E um certo dia minha filha do meio perguntou: mamãe, quando vai melhorar? E eu disse: não sei, filha. E já estava beirando 7 anos, sem saúde, vivendo uma vida miserável. E foram uns irmãos na casa da minha sogra, pois o encontraram na rua. E pediu que, por favor, que dissesse que eles orassem por mim, e com muito custo ele deixou. E soube desse detalhe depois, e os irmãos depois que acabaram de orar disseram para ele: você trouxe algo para casa, e enquanto não tirar isso daqui de dentro, ela não vai melhorar. Olha aí. O homem tinha as amantes macumbeira, a mãe dele, a mulher das maldição, tá nele agora, a casta tá nele. E agora você vivendo com ele é o que acontece. Ai, gente, só Deus por nós. Ele disse que iria tirar e até hoje não sei o que é, mas fui melhorando a partir daquele dia. Um dia eu estava perguntando para Deus quando eu ficaria boa e a resposta foi: usei uma pessoa para te levar naquele hospital e você receber os remédios e dar tudo pro seu amigo Lúcio. Ela fala nome fictício. E eu me assustei e caí em mim e disse: Deus, a partir de hoje eu vou me levantar, pois tenho 2 braços, 2 mãos, vou trabalhar e vou continuar com o remédio. E dentre os remédios tinha o Amitril, que me dava muito sono. Aí ela falou já no outro relato, né, que ela tomava 3 por dia e fazia uso do diazepam, mas para mim era como água. Então eu pedi a ele que tirasse o efeito do Amitril e disse que se em uma semana eu estivesse bem, continuaria com os remédios. E fiz isso por 1 ano sem contar a ninguém e fui melhorando e fazia faxina de segunda a sábado e o remédio não me atrapalhava de acordar pela manhã. Em 1 ano a minha vida mudou e ele não entendia nada. Deus é Pai, é tudo na hora dele. Quando ele vem, eu falei: agora é a hora de virar, agora é a hora de sair desse lugar, agora é a hora de curar. Um dia ele me perguntou: quer fazer a obra? Ponto de interrogação. Não vou mais me opor. E fui me levantando, Cris, e eu dizia: Deus, eu sustento a casa, mas coloque ele na sua obra, pois o fato de sustentar a casa já não me afligia mais, pois estava curada quanto a isso. Ele arrumou uma câmera e começou a filmar os cultos da nossa igreja e de igrejas que o chamavam. E as coisas ficaram bem por um tempo, até que ele arrumou um computador e começou a ficar direto na pornografia. Eu falo, gente. Esqueci de mencionar que ele se masturbava e levava filme pornô para dentro de casa, até que um dia eu disse que não iria aceitar aquilo. Cris, eu lutei muito contra a masturbação, um pecado maldito que adquiri ainda criança. E como eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto,
O meu irmão mais velho tentou fazer algo comigo, mas não conseguiu. Mas com os meus irmãos mais novos ele conseguiu. E conversando um dia com a minha mãe, ela disse que meu pai era viciado nisso. Graças a Deus confessei a alguém que me ajudou em oração e fui liberta disso. Amém. Glória a Deus. Isso é possível, gente. Muitas vezes as pessoas acham que isso não é nada, né? Não é de Deus. Não é algo que Deus quer para nossas vidas. É um vício que se torna, né? E também tem a ver com coisas da tua infância, dos traumas. O inimigo ele vai entrando nas brechas, ele vem oferecendo alívio para as dores. E a masturbação é uma delas também. Fora outros vícios, né? No caso de cigarro, bebida, compras, jogos, tudo isso é das trevas. O inimigo oferece aí, é só o alívio para a dor, na verdade só piora a situação. Mas tudo bem, faz parte do processo, né? Pronto, ela continuou. Voltando ao meu casamento, o Ivo gostava dessas práticas, era algo nojento. E com o tempo ele parou de filmar os cultos e ficava direto na casa de uma vizinha aposentada e sempre dizendo que eram amigos. E depois começou a se envolver com políticos e ficava para baixo e para cima, até mesmo passava a noite fora com uma mulher mais velha que frequentava terreiro e ele ia para filmar. Enquanto isso acontecia, eu seguia trabalhando, terminei meus estudos, fiz curso técnico de enfermagem e fiz curso de massoterapeuta, que é a profissão que eu atuo hoje. Uau, olha aí, tá vendo? Eu falo, gente, que mesmo você estando dentro de um relacionamento abusivo, eu juro pra vocês que quando eu vi aqui você falando que ele foi pro culto e começou a filmar, eu falei, vai dizer que teve um narcisista aí recuperado. Vamos, né, dar glória a Deus. Mas a realidade é outra. E ela fala, com 14 anos de casada, pedi a Deus que o levasse, pois não queria, que o transformasse, pois não aguentava mais. Olha isso. Nessa época já tinha reformado a casa e comprado móveis novos, o qual ele muito se enfurecia. Passando um tempo, vários irmãos vieram me procurar pedindo perdão, pois foram vendo que o monstro era ele. Uau, Deus faz justiça! Com 21, parecia que as coisas estavam nos trilhos e renovamos os votos. Ai, Senhor, 21 anos de casados. Triste realidade, ele ficou pior ainda. E um dia usou o computador que ficava na sala e Cris, quando eu vi, não acreditei. Eram partes de mulheres que eram enviadas para ele, conversas sujas e tão baixas, e eram muitas mulheres, e comecei a brigar com ele. Eu não era de fazer escândalo, pois não queria criar as minhas filhas assim, em um ambiente de brigas, e nesse dia separamos de corpos. Glória a Deus, meu Deus do céu. Cris, nessa época eu não tinha formação ainda, iria para entrevista de emprego em um bairro distante e havia colocado anúncio, ela falou no OLX, para arrumar emprego, pois estava desempregada, e apareceu um homem se dizendo crente. Logo nos encontramos no local da entrevista e ele me prometeu mundos e fundos, e aí eu estava tão carente que caí na conversa. Coisa que nunca pensei que aconteceria sobre o emprego, e eu não aceitei por ser longe. E logo fui trabalhar de acompanhante de idosos. Você caiu, você disse que estava casada ainda, separada de corpos, você conheceu esse homem, dizendo que era crente, e aí foi na entrevista de trabalho e você acabou caindo? Como assim ficou com ele, é isso? Mas você não aceitou o trabalho porque era muito longe. Tá, ficou meio sem detalhes aqui, mas tudo bem. E fui trabalhar de acompanhante de idosos, o qual ganhava muito bem, e pegava o dinheiro e dava nas mãos desse homem, pois este me mostrava uma casa que compraria para nós dois e levou muito dinheiro meu e telefone da minha filha, pois disse que iria arrumar emprego para ela e sumiu. É cada história, gente. Eu fiquei com muita vergonha da minha filha. E aparecia tantos homens, Cris, mas eu orava e pedia a Deus para tirar todo o mal do meu caminho, pois a vontade de sair com esses homens era muita. E sei que a vontade do inimigo era me colocar para me prostituir, e foram muitos livramentos. E passando um tempo, este tal cara reapareceu me chantageando e disse que iria postar a minha foto. Eu nunca fui uma pessoa medrosa, Cris, e eu disse para ele, poste, pois pode postar. E aí ele sumiu e eu chorava, e as minhas filhas já crescidas me davam forças e falavam, mãe, nós conhecemos você e você é uma mulher e tanto, então não se culpe. E passando um tempo voltamos novamente. Ai meu Deus, depois disso você ainda volta com o homem que te ameaça? Como assim?
Quando fiz 23 anos de casada, fui para a cidade da minha mãe para cuidar dela, pois estava hospitalizada. E quando voltei, ele estava muito diferente. Cuecas novas, só andava cheiroso, achei estranho e minhas filhas começaram a abrir meus olhos, pois ele chegava muito tarde. E começou a viajar dizendo que estava trabalhando, mas o dinheiro não aparecia. E ele foi ficando insuportável. Com ódio de mim, das minhas filhas, eu senti uma energia tão ruim. E quando fiz 26 anos de casada, descobri que ele vivia comigo e com uma velha de 72 anos. Mas não acreditava, pois ele desmentia. Ele cantava nos varões. A única coisa que ele não fazia era participar da ceia. Gente, então assim, ficou confuso um pouco aqui. Você ainda estava casada com ele, separada de corpos, morando na mesma casa. Você com o amante e ele com a amante. Você tendo esse cara aí e... Meu Deus, eu tô meio confusa aqui agora, mas vamos continuar. E ela fala que foi lá, falou com ele, ele desmentia. Ele cantava nos varões, a única coisa que ele não fazia era tomar a ceia. Nessa época eu o amava mais que nunca. Toda a carência havia passado, o único homem que existia pra mim era ele. Como assim, gente? Ele tinha um amigo e acreditava em tudo que ele dizia, e esse amigo me perseguia. E eu o detestava e ele sempre elogiando para fazer raiva em mim. E eu já cansada, quando ele elogiava esse amigo, eu fingia concordar e dizia: ele é o seu amigo e você está certo. Então ele parou de falar desse amigo. Os boatos da tal traição chegaram nos meus ouvidos e sabe quando você sabe que é verdade, mas por amar você não quer ver? Na verdade não é amor, é por você não conseguir sair mesmo porque você já era viciada nele. É a dependência emocional, não é amor, ok? E ela diz: pois é, Cris, o Ivo nunca beijou bem e nunca foi bom de cama, mas pra mim, estar perto dele bastava. Meu Deus, sabe por quê? Você deve ter feridas de abandono, de carências na sua infância. Vê aí se provavelmente seu pai e sua mãe, eles nunca estavam presentes, trabalhavam demais. Tem gente que fica em relacionamento abusivo, gente, só por saber que tem alguém ali, porque a dor do abandono, de se sentir sozinha, é maior. Só que isso aqui é tortura na vida das pessoas. Isso aqui, o que adianta estar com alguém ali que está te destruindo? Que tem uma casta ali junto com ele. E ela diz: um dia resolvi fazer uma oração, que se ele estivesse me traindo, que Deus me mostrasse. Esqueci de mencionar o dia em que ele mandou um texto enorme dizendo ter ido fazer um teste de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, pois havia descoberto que eu trabalhava em uma casa de prostituição e o amigo dele me viu lá. Meu Deus, fiquei arrasada e gritava tanto de desespero. Cris, o Ivo não deixava nossas filhas namorar, pois para ele as filhas, se quisessem namorar, teria que ser do portão para fora. Só a do meio que peitou ele namorou em casa, pois na cabeça dele eu transaria com os meus genros. E esqueci de mencionar que os meus irmãos não podiam vir em casa, pois segundo ele eu transaria com eles. Meu Deus, e ele piorou comigo depois que os meus irmãos voltaram para a cidade dos meus pais. Isso aqui não dá, né, gente? Não dá. Ai, Senhor, chamando você de prostituta, né? A narcisista adora fazer isso. Meu Deus, os demônios lá, né? Adoram. Chegamos aos 27 anos de casados. Meu pai, uma filha casada com netos. E aí eu pensei, daqui a pouco as outras se casam e vamos viver bem pro resto das nossas vidas. Não, ela ainda tem esperança, gente. Lembra que tinha orado a Deus para me mostrar se ele estava me traindo? Sim, pois bem, descobri que ele já estava com a amante há 3 anos. E um dia orando, Deus me mostrou ele com uma pílula azul na mão. Isso eu já li lá no outro, né? E depois a irmã da igreja que me conhecia, o qual o marido dela era parente dessa mulher, me contou tudo. E ele estava viajando com ela, então mandei mensagem para que quando ele voltasse, pegasse os pertences dele e saísse. Cris, esqueci de mencionar que quando começou tudo isso, Deus disse para eu não orar por ele, pois ele estava arrancando ele da minha vida. Pois bem, ele chegou, tentou me manipular, mas eu não cedi. E depois de um tempo, dei uma chance. Não, gente, já tá me dando agonia. E ela continua: Cris, eram tantas entidades no quarto que tive que me levantar e repreender por 3 ou mais vezes. E no outro dia, minha filha mais nova falou: mãe, que tanta entidade dentro dessa casa ontem. E aí ele continuou indo na casa dela, e aí saí com muito custo. A minha filha mais nova foi me ensinando que aquele relacionamento era tóxico e doentio. Ela assistiu vários filmes comigo
E sabe o que ele queria? Que eu vivesse como minha mãe e minhas cunhadas, dividindo o marido com outras. E aquilo eu não pude aceitar. Hoje estou sozinha, eu e Deus, e tenho vivido o melhor de Deus. Que fase gostosa, Cris, é libertador. Eu amo a minha vida, me reúno com as minhas filhas, genros e netos e sou tão amada. E minhas filhas têm orgulho de mim. Faço faculdade, trabalho. E ela diz, Deus é fiel, Cris. Achei seu canal estudando sobre isso e vou fazer seu curso assim que eu puder. Obrigada pelo carinho e por deixar Deus te usar. Amém, linda. Uau, que história, hein? Meu pai do céu. E aí eu vou ler aqui o que ela tinha colocado lá no outro, porque vai complementar. Ela diz, estava estudando sobre narcisismo e encontrei seu canal. E Cris, acho que além de narcisista, ele tem outro transtorno, pois não deixou as filhas namorarem e sempre dizia que se quisessem namorar seria do portão pra fora. Eu ficava sem entender, pois nunca conheci um pai assim. Graças a Deus as minhas filhas são uma bênção. São meninas com a mente saudável, são amorosas e tementes a Deus. Glória a Deus. E ela diz, Cris, obrigada pelo seu canal, que Deus continue te abençoando. Amém. Ela diz, Cris, o toque é sobre limpeza, pois limpava a casa dia e noite e creio que era para amenizar o meu sofrimento. Também, mas ao mesmo tempo isso aqui já vem desde a infância, viu? Interessante isso. E ela fala, Cris, eu esqueci de mencionar que quem me ajudou a sair dessa relação tóxica, que isso eu só entendi depois, foi a minha filha mais nova, que conversava comigo, me mostrava através de filmes, porque até então eu achava aquilo tudo normal, apesar de ter coisas que eu me perguntava o porquê. Mas eu não enxergava que aquele relacionamento era doentio e que eu era codependente dele. É desse jeito. A grande maioria só sai do coma depois que Deus tira a pessoa do relacionamento. É surreal, né, gente? Agora, olha tudo que você passou. Você é viva só por um milagre de Deus. Porque se não fosse Deus e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, você não estava mais aqui contando história, não. Muito forte, viu? Muito forte mesmo. Agradeço por todo o carinho, por toda a dedicação. Eu sei que não foi fácil escrever tudo isso. Teve só uma parte ali que ficou um pouco confusa quando chegou esse outro homem, que eu não entendi muito bem, lá do emprego, né? Mas enfim, é só isso mesmo. Depois você me conta aí, tá bom? Pra eu entender. Deus te abençoe. Continue guardando a sua casa, a sua família, suas filhas. E que você fique firme no Senhor, hoje e sempre. Ainda tem muitas feridas para serem curadas, muita coisa para ser trazida à consciência. E eu creio que você já está nesse processo. Eu não sei se você faz terapia, se você já fez, mas importante isso também. No curso de formação em terapeutas vai ser bênção ter você com a gente. E lá a gente trabalha tudo isso também. Ok? Mas tem casos que eu falo antes de vir para o curso, se você vê que você precisa de um apoio maior, um suporte maior no profundo, precisa fazer terapia juntamente ou até antes de vir fazer o curso. Porque o curso é para preparar vocês, para ajudar vocês a serem terapeutas, mas ali também tem pessoas que vêm porque querem aprender mais, querem também passar por um processo de cura e libertação que o Senhor faz ali entre nós em todos os encontros. Em breve teremos uma nova turma, eu vou avisando vocês por aqui, já tem várias pessoas no privado me chamando, já tem uma lista de espera. Então é isso aí, gente. Em breve nós teremos a próxima turma, estamos indo para a 5ª turma, para honra e glória do Senhor. Tem sido algo tão maravilhoso e é isso que eu tenho focado mais, né? Porque eu sei que é algo divino do Senhor, onde Ele realmente me deu essa oportunidade de poder fazer parte de algo tão, tão maravilhoso. Deus te abençoe, viu? Fica firme no Senhor e continue cuidando de você. O mais importante é que o pior já passou, Deus te guardou e você está aqui hoje, dando o teu testemunho. Não foi fácil, eu sei que não foi, mas com certeza tem sido libertador. Todos os relatos aqui, e o seu é mais um desses, que vai ajudar muitas vidas. É isso, gente. Deixa aí uma mensagem para ela e compartilhem o vídeo, deixa seu like, se inscrevam aqui no canal e logo logo eu tô trazendo aqui mais relatos para vocês. Beijo no coração. Amo vocês em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.